Hello, my friend. Welcome to the class. Já pensou que sonho seria você aprender o verbo to be em uma só aula? Muitas pessoas tentam fazer isso, mas eu confesso que é um pouco difícil por quê? Porque para você aprender alguma coisa, na verdade você precisa dominar aquilo. E eu acredito que dificilmente você consegue dominar aquilo se você não vivenciar aquilo, praticar, ok? Praticando aquilo diariamente, sempre, a todo momento. Então vamos lá, eu quero fazer com você agora uma revisão sobre o verbo to be e o verbo do e does. O que é verbo to be e o que é verbo do e does? Primeiro eu vou explicar sobre o verbo do e does. O verbo do e o verbo does, eles são a mesma coisa. Hã? Como assim a mesma coisa? Eu posso fazer perguntas usando do ou does. Tá, e como assim eu posso fazer perguntas? Como é que vai funcionar? Sabe aquelas perguntas como: você estuda inglês? Você fala inglês? Você trabalha? Você é casado? Não, nesse caso não, você é casado não. Você trabalha com sua esposa? Você trabalha com seu marido? Você bebe suco no almoço? Você janta em casa? Tudo isso eu estou fazendo perguntas que no inglês eu usaria o do. Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Eu sempre vou usar o do ou does quando eu for fazer perguntas em que eu não indico ser alguém ou estar. Veja que em todas essas perguntas, fora aquela que eu mandei você esquecer, eu não disse se você é algo, ou é alguém, ou está em algum lugar. Ok? Porque nesses casos eu não vou usar o do ou does. Eu vou usar o famoso verbo to be. Então vamos lá. Se eu traduzir a frase, a pergunta para você trabalha? No português, né, normal, a gente falaria você trabalha. Você trabalha. Mas no inglês nós não podemos começar uma pergunta com os pronomes. O que é pronome? Aquele I, you, we. Tá me acompanhando? Presta atenção, hein? Então, no inglês a gente não pode começar uma pergunta como you, we, they, que são aqueles pronomes que a gente já trabalhou, sabe? I para eu. E como se escreve esse I? É o I maiúsculo. Você, em inglês é you, Y-O-U, you. Nós, em inglês, we, W-E. Ela, em inglês, she, S-H-E. Ele, em inglês, he, H-E. Então, esses são os pronomes. A gente nunca pode fazer uma pergunta usando eles no início. No português, a gente pode, por exemplo, ele trabalha? Veja o pronome ele trabalha? Por isso que muitas vezes quando a gente tá, as pessoas quando estão aprendendo inglês, eu me incluo também, que eu também fazia esse erro. Eu começava a fazer pergunta com you, por exemplo, you work? You work? You work? Você fala inglês? You speak English? You speak English? You speak English? She work? Ela trabalha? She work? She work? She work? Oh, she works. É errado eu falar tudo isso como pergunta. Eu preciso ter um auxiliar, algo que auxilie a fazer uma pergunta. Por isso que eu vou usar o do ou does. Mas como assim, professor, o do? Ao invés de falar assim, por exemplo, you work, eu tenho que falar do you work, ok? Então fale comigo, do you work? Isso, do you work? Do you work? Do you work? Yes, a resposta seria yes, I do. Do you work? Do you work? Fale comigo. Do you work? Yes, I do. Fale comigo. Do you study English? Do you study English? Você fala inglês? Do you study? Desculpa, você estuda inglês? Do you study English? Do you study English? Do you study English? Fale comigo. Do you study English? Do you study English? Very good. Muito bem. E se fosse para ela? Eu falo do she study English? Ela estuda inglês? Não. Eu falo assim, ó. Does she study English? Como assim, professor? Porque para os pronomes, alguns pronomes eu uso do, para outros pronomes eu uso does. E qual a diferença? A diferença é que para aqueles pronomes I, que é eu, you, que é você, we, que é aquele we, que é nós,
e they, que é aquele T-H-E-Y, que é eles ou elas. Para esses 4 pronomes, eu vou usar do. Do you, do we, do I, do they, ok? Aí eu vou fazer a pergunta. Eles estudam inglês? Do they study English? Eles falam inglês? Do they speak English? Do they speak English? Do they speak English? Ela estuda inglês? Opa! Ela não está incluído nesses 4 pronomes que eu falei. Então, para ela eu uso does. Does she study English? Does she study... E como se escreve esse does? D-O-E-S. D-O-E-S. Does she study English? Fale comigo. Does she study English? Isso. Como seria? Ela trabalha? Does she work? Does she work? Mais uma vez. Does she work? Very good. Does she work? Does she work? E se fosse ele? Ele trabalha? Does he work? Does he work? Does he work? Ele fala inglês? Does he study English? Does he study English? Yeah. Okay. Does he study English? Does he study English? Does he study English? Okay, very good. Ele joga futebol? Does he play football? Does he play football? Does he play football? Então a pergunta é sempre does he ou does she? Ok? Does she help you? Ela te ajuda? Does she help you? Oh, does she help you? Does she help you? Does she help you? Fale comigo. Does she help you? Ok? Então é dessa forma que você vai fazer as perguntas com do e does. Ok? Agora, quando você for falar sobre ser ou estar, você não pode falar do ou does. Você vai usar os verbos am, que é am. Você vai usar o verbo is, que é is. Ou então o verbo are, que é are. Are. Escreva lá. Am, is, are. O am é somente usado para o I. Por exemplo, I am. Eu sou. I am. Depois o is eu vou usar para he, she ou it. He is. She is. It is. Sempre. E se for pergunta, eu jogo eles na frente. Is she? Ela é. Is she? Is she? Fale comigo. Is she? Muito bem. Ela é brasileira? Is she Brazilian? Is she Brazilian? Is she Brazilian? Or is she Brazilian? Se fosse americana, is she American? Is she American? Is she American? Ou ela é irlandesa. Is she Irish? Is she Irish? Is she Irish? Por exemplo, se fosse você, eu não posso usar is. Tem que usar are. Então o verbo usado correto agora é o are. Você é brasileira? Are you Brazilian? Are you Brazilian? Ou brasileiro? Are you Brazilian? Are you Brazilian? Professor, você fala não é are? Não é are, não. Are deve ser em árabe, não sei. Mas se fala are. Are you Brazilian? Se é italiana, are you, você é italiano ou italiana? Are you Italian? Are you Italian? Okay. Are you Italian? Se for sim, yes, I am. Yes, I am. Se for não, no, I am not. No, I am not. Ela é médica? Is she? Is she? Ela é. Pergunta, is she? Is she? Is she? Fale, is she? Is she a doctor? Is she a doctor? Is she a doctor? Is she a doctor? Se for sim, yes, she is. Se for não,
No, she isn't. No, she isn't. Ou no, she is not. Como se escreve? No, N-O, vírgula. She, S-H-E. Muito bem. Is, I-S. Depois, N-O-T. Not. No, she is not. No, she is not. Is she a doctor? No, she is not. Ok? Ela está atrasada. Se você for afirmar, você diz she is late. She is late. She is late. Como se escreve esse late? L-A-T-E. L-A-T-E. Se for uma pergunta, ela está atrasada? Is she late? 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 No, she's not late. Oh, is she late? Hello, is she late? Ok? Então é dessa forma que você vai usar do e does e os famosos verbos to be, ok? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder sua dúvida, ok? Então já aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos também para que eles possam aprender inglês. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreve e ative as notificações para que você receba todas as vezes que eu for fazer um upload de um vídeo novo, ok? Have a good night, my friend. Eu tô falando have a good night, mas não sei se você está assistindo de manhã, né? Então, have a good day. See you. Take care.